Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, que foi sucesso no rádio e agora é o programa que está sendo apresentado em lives no Instagram e no nosso canal do YouTube. Gostaria, inclusive, que se você pudesse nos ajudar, faça lá a sua inscrição no nosso canal do YouTube, é o canal Papo com Tilé. O bate-papo mais franco com personalidades do esporte, música e entretenimento no país. Eu hoje vou conversar com o Luciano Reis, que para nós baianos dispensa qualquer tipo de apresentação. Está me ouvindo bem, Luciano? Estou vendo, sim. Está tudo bem. Também estou lhe ouvindo bem. Para nós baianos dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu acho que Luciano é um dos mais competentes profissionais e com toda certeza a Bahia inteira reconhece isso, boa parte do futebol brasileiro, até porque não dizer mundial, porque ele trabalhou muitos anos lá fora e vai contar também parte dessa sua história aqui conosco. Mas essa live foi provocada através da preocupação que nós estamos percebendo com as pessoas que trabalham com base, de como será o trabalho na base após a pandemia. Eu já conversei aqui com duas grandes figuras também do trabalho de base, Emerson Melo, que hoje é gestor da base do Esporte Clube Vitória, e com o professor de todos, o mestre dos mestres, Milton Mota Nunes dos Santos. Então, e a preocupação, só temos 30 dias, mais ou menos, de 40 dias fazendo lives, então, essa me parece que é a 16ª ou 17ª, e já é a terceira vez que a gente provoca esse tema, trazendo pessoas que são realmente do ramo, para a gente discutir esse assunto, porque a preocupação realmente está muito grande. Pelo quadro que se desenha, o futebol de base pode ficar escanteado para janeiro de 2021. Estou dizendo pode, não estou dizendo que vai. A CBF baixou um manual aí de como se voltar ao futebol, em 5 fases. E eu tive o cuidado de ler e não vi nenhuma referência à divisão de base, só vi referência ao profissional, ao futebol profissional. O que aumenta ainda mais a minha preocupação. E imagina que o Luciano, que trabalha com isso, a de Mota, que trabalha com isso, e o nosso querido Emerson Melo, que hoje gerencia a base do Esporte Clube Vitória. Foi uma live de Juan Carlos Osório, salvo engano, com algumas personalidades do futebol brasileiro, em que ele dizia uma coisa que eu já ouvi Luciano Reis falar, já ouvi Milton Mota falar, de que o Brasil é o país mais rico na produção de jogadores, mas que, aos poucos, as coisas estão ou está escasseando, porque já não existe mais o futebol de rua, o futebol de favelas, o futebol nas comunidades, essas comunidades que deram uma série, sem número de jogadores para as divisões de base dos nossos clubes. Eu queria que você começasse a dissertar por aí, Luciano, por esse caminho, iniciando justamente por essa live, onde o Juan Carlos Osório falou essa preocupação dele, não sei, só para confirmar, é a sua também? Boa noite. Boa noite, Léo. Boa noite a todos que estão participando da live com a gente. É uma preocupação nossa, Tilé. A gente sempre conversou, entendeu? Quando a gente está junto com os amigos, sempre tem essa questão. O que é que está acontecendo? O futebol moderno, o futebol atual, o futebol das antigas, todo esse processo que vem. Só que é o seguinte, o que acontece é que nós sempre produzimos muitos jogadores. Você vê que, poxa, o mundo inteiro tem jogadores do Brasil, entendeu? E o que é que acontece? Hoje em dia ficam as pessoas, na minha cabeça, as pessoas reclamam muito sobre essa questão de não ter várzea, de não ter onde os garotos jogarem, na escola não tem várzea, ou não tem campo de futebol para os meninos jogarem, mas ninguém se preocupa em tentar resolver o problema. Qual a solução? Entendeu? Mas a Europa conseguiu descobrir a solução. Entendeu? E aí, o Brasil, em vez de procurar, já que nós temos tanto jogador de qualidade, tantos garotos, por exemplo, eu passei 3 meses agora, para o final do ano passado, na Paraíba, e eu vi muitos jogadores. Existe ainda os campos de várzea, porque quando você foge da grande metrópole, vai para as cidades menores, você tem os campos onde os garotos ainda desenvolvem. O Brasil é imenso. Então, se você buscar, se você for, você ainda encontra jogadores. Somente, por exemplo, eu vi um garoto de 14 anos que jogava o campeonato de adulto, não só na cidade dele, como na cidade vizinha. O pai ia levar. Por quê? Porque ele não tinha muitos jogadores na idade, como ele era muito bom, ele ia jogar no meio de adulto. E isso acontecia conosco quando nós tínhamos 13, 14 anos também, entendeu, Tilé? Então, o grande X primeiro é essa busca nessas regiões.
E a outra é tentar resolver o problema, como foi feito na Alemanha, por exemplo. A Alemanha veio aqui, pesquisou, os outros países vieram aqui, pesquisou, levou a metodologia, por exemplo, da rua para lá, para dentro dos clubes, e desenvolveu de uma forma mais organizacional, entendeu? Então, eu acho que esse é o caminho correto para que o Brasil começasse a pensar o futebol brasileiro. O porquê? Mas aí, toda vez que se pensa no futebol brasileiro, pensa a partir do profissional. E não pensa na base, lá mesmo, porque além da base ainda tem uma coisa mais importante, que é abaixo dela, que são as escolinhas. Entendeu? Porque é o seguinte, como não existe a várzea, como fala, mas existem as escolinhas. E quem é que está cuidando da escolinha? Esses professores de escolinha vão buscar informação onde? Entendeu? Por exemplo, eu dou sempre um exemplo quando eu converso com ex-jogadores nossos, e que eu digo a ele, eles passaram 15 anos, os últimos 15 anos dele foi jogando profissional, entendeu? Recebendo informação dos treinadores profissionais. Aí ele para de jogar, ele tem capacidade, mesmo tendo sido ex-jogador, de treinar garotos de 8, 9, 10 anos, se os últimos anos ele não viu o trabalho daquele. Então, aonde é que essas pessoas vão pegar esse tipo de informações para desenvolver? Entendeu, Tilé? Então, por exemplo, tem o curso da CBF e lá embaixo, que precisa. Aí você vai para a Europa, você tem a preparação. Você vai nos Estados Unidos, você tem a preparação. Entendeu? Para essas pessoas que trabalham com... E, por exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eles me colocaram para trabalhar com o pessoal de 18 anos e com o pessoal de 10 anos. Então, a entrada para o clube e a saída do clube que a gente trabalhava. Que a partir de 18, os garotos vão para a universidade, né? Então, o que aconteceu? Então, eles preparam, ele pega uma pessoa, contratou um treinador que veio de um clube grande do Brasil, para ir trabalhar com o projeto deles. Então, ele se preocupa com as duas partes. Aqui não. Aqui você pega os melhores e bota para lá. Pega, entre aspas, qualquer um e põe lá embaixo. Sem nenhuma capacidade para desenvolver com as criancinhas onde precisa mais trabalho. Esse é um detalhe importante, viu, Luciano? Porque eu... às vezes fico pensando também, será que seria tão importante? Não estou contra, o que eu vou dizer que não, só estou puxando uma conversa. Será que é tão importante que o cara tenha sido jogador? Será que esse cara está preparado para ensinar, para passar as informações? Ou uma pessoa formada em outros setores, em outros níveis, tem talvez até uma melhor preparação, embora não tenha sido do campo? Qual é a sua opinião sobre isso? O grande xiste, o ideal seria se ele tivesse jogado futebol. Por quê? Por quê? Porque ele vai conseguir desenvolver um trabalho melhor. Por exemplo, você vai trabalhar com um garoto de 8 anos, como é que você vai corrigir um passe? Por exemplo, a pessoa que jogou vôlei, ele vai saber fazer um passe correto. Eu fiz educação física e meu professor me ensinava vôlei, handball. O cara jogou handball, então você faz o movimento correto. Se ele, de repente, nunca jogou futebol, se ele não souber jogar futebol, não conhecer dos fundamentos, como é que ele vai passar para os garotos? Entendeu? Eu acho que isso aí é muito importante, que ele tenha alguma experiência. Não precisa ter sido jogador profissional, se ele jogou base, se ele tem, como muitos que a gente conhece, que não chegou a ser um exímio jogador no profissional, se jogou 1 ano ou 2, mas ele tem o conhecimento técnico para desenvolver esses jogadores. Esse que eu acho muito, muito fundamental. A experiência que eu tive trabalhando em base foi um dos pontos principais, você desenvolver um trabalho com a criança na base da correção. Como é que você vai corrigir? Por exemplo, eu me lembro que muitos anos atrás, lá quando eu comecei, o nosso goleiro, o Jean, você conhece bem, Jean era muito bom goleiro, mas não sabia sair do gol. E Mota, você sabe, o Mota cobrava sempre. Um dia eu chamei, Mota, é a única função no futebol que eu não sei fazer, é goleiro. Desse tamanho, nunca vou ser goleiro. E foi aí que nós convidamos Eduardo Bahia, e aí ele foi treinar Jean. E aí, pronto, acabou. Jean parou os problemas, Jean virou o goleiro que virou. Entendeu? Então, esse conhecimento técnico para desenvolver o atleta é muito importante. Você acha que a maioria... Talvez uma pergunta um pouco chata, mas não é querendo jogar ninguém contra a parede, não. Mas a maioria dessas pessoas que trabalham com base em escolinhas estão, de fato, preparadas para esse tipo de trabalho? Esse aqui é uma coisa que eu venho tocando muito. Por exemplo, a gente está se preparando com a Trivela para o pós-pandemia,
E o nosso foco é fazer um curso de capacitação, entendeu? Curso de capacitação prática para esses professores de escolinha. Entendeu? Porque essa, por exemplo, toda vez que você vai fazer uma avaliação, aí o cara está com a bola debaixo do braço, tem uma bola no campo, só jogando, e ele ali, porque ele não tem conhecimento, ele tá. A partir do momento que vem informação para ele vai desenvolver. Porque o que é que acontece, Tilé? Por exemplo, de onde é que você vai? Hoje em dia está melhor, porque ele vai na internet, pega uma coisa ali, mas é diferente de você ver, de você conversar, de você orientar, de você, quando você está preparando um treinamento, você está ensinando como é que faz uma progressão do passe, uma progressão do cabeceio, entendeu? Uma antecipação, mas ali você está explicando para ele e ele vai fazer com os seus garotos. Eu tenho um exemplo que eu dou, quando eu fui para os Estados Unidos, eu fui trabalhar na região de Miami, o meu clube era muito grande, mas na parte recreacional, era 3.000 crianças. E era uma coisa interessante. Quem cuidava eram os pais, porque não tinha como contratar todo mundo. Então os pais voluntários iam para lá para treinar os seus filhos e era responsável por aquele grupo. E eu era o diretor de futebol e eu tinha que dar uma aula para os treinadores uma vez na semana. Um dia eu dava aula para os professores, os treinadores, que eram os pais, e no outro dia os pais davam aula, entendeu? Então o que acontecia? Só que tinha gente ali que nunca viu uma bola na frente. Então tinha uma mãe, eu escolhi uma mãe, que eu perguntei a ela, você já jogou futebol? Ela fez nunca. Mas como é que você vai fazer? Não, eu pego um livro, tal. Eu disse, então vou fazer assim, ó. Eu vou pegar vocês, em vez de usar as crianças como cobaia para ensinar vocês, vou fazer o seguinte, eu vou fazer um trabalho de passe com vocês que nunca jogaram futebol, vocês vão ver a dificuldade que vocês têm ao passar a bola, e essa mesma dificuldade vai ser de uma criança de 5, 6 anos, que nunca jogou futebol também. Então eu comecei a fazer a progressão pedagógica do passe, tudo direitinho, e ela fazendo, e eu fui pegando no pé dela e mostrando, ela percebendo. Eu sei quando terminou, 1 hora depois, ela já estava conseguindo fazer um passe. Eu disse assim, a sua filha, ela era treinadora desse time, a sua filha vai ter a mesma dificuldade que você, mas você pegou aqui o desenvolvimento desse trabalho, entendeu? E vai passar para ela. Então, aí, já pensou como é que ela iria ensinar a própria filha ou o filho sem ela saber passar uma bola? Então, nesse trabalho, eu me preocupava em fazer com que ela entendesse o movimento do trabalho para que ela pudesse desenvolver com as crianças. Então, os professores, essas pessoas que trabalham com escolinha, numa boa parte, ele pode até saber jogar bola, porque todo mundo já jogou bola no bairro e tal, mas ele não sabe para desenvolver o trabalho que é o correto, entendeu? O método, que, por exemplo, quer que eu trabalho 2 vezes na semana, quer que eu vou trabalhar hoje, quer que eu vou trabalhar? Ele chega na quadra, ou chega no campo, joga a bola e pronto. Então, aí o que acontece? Qual o ideal para que seja feito? Você, por exemplo, a gente tem um trabalho agora de captação de jogadores. Aí, por exemplo, eu vou lá em Serrinha, um exemplo. Aí eu vou pegar, primeiro a gente vai preparar os professores que trabalham com os garotos lá na cidade, a gente vai preparar ele, a gente faz uma avaliação. Daqui a 6 meses, quando você voltar lá, os garotos estão melhor trabalhados. Entendeu? Porque ele já está dando uma atenção dentro de uma metodologia que a gente vai passar para ele. Que, na verdade, os clubes deveriam ter as suas franquias em toda a cidade para desenvolver e depois escolher esses jogadores, quando retornar, volta melhor do que ele está na cidade dele. Entendeu, Tilé? Você falou 2 vezes aí na palavra de Trivela, eu só para explicar para quem está nos assistindo e que não sabe, que de Trivela é a empresa do meu querido Luciano Reis e do não menos querido Aldo França, essa dobradinha maravilhosa, né? De captação de atletas pelo interior do estado, pelo Brasil afora. Né? Só para deixar claro que essa é a nova função do nosso querido Luciano Reis e do Aldo França. Sim, então eu perguntei sobre as escolinhas e tal, e me veio uma pergunta lá de, acho que é Santa Catarina, que meu querido Popó está morando, Paulo Roberto Xavier, que foi irmão de Wilton, ponta-direita, se conhece, jogou no do Rio. Isso, jogou no Redenção, conheço ele. Paulo Roberto jogou no Redenção, exatamente. Foi Isso. E ele perguntou como é que é feito o trabalho hoje de capacitação na base, de recrutamento da base. Quais são os critérios que vocês utilizam para chegar ao entendimento de que aquele jovem ali pode ser aproveitado de fato?
Porque a gente olha, na verdade, é o talento individual do atleta, entendeu? A primeira coisa que a gente vai observar é o talento individual. Porque, por exemplo, a gente vai para uma avaliação onde tem inúmeros jogadores, vamos lá, 200, 300 meninos, entendeu? Então, a gente já tem experiência suficiente para que a gente ponha o olho no garoto e vê que ele tem um talento natural. A gente sempre fala que a primeira olhada para o garoto, você não é muito exigente. Entendeu? O método que a gente usa. Por exemplo, eu vou para Pujuca. Então, a gente vai fazer a avaliação no sábado e no domingo. Entendeu? Então, você observa o garoto. Então, aquela peneira que você faz, ela não é muito exigente. Então, você vê que o garoto tem talento, você vai tirar aquele garoto que não está dentro do... que não, você percebe que não tem condição. E aí, no outro dia, esse garoto retorna, por exemplo, e aí você já dá uma observada melhor para ver onde é que você descobre o potencial maior nele. Porque aí você já começa o olho comparativo, entendeu, Tila? Quando você olha o moleque, aí você olha a idade dele, primeira coisa que você pergunta, o ano de nascimento dele. Aí você já, por exemplo, aqui na Bahia, a gente já viu Bahia jogar, viu Vitória jogar, viu como é o nome? O Jacuipense, viu Bahia de Feira. Então, você tem mais ou menos um nível, entendeu? Para você avaliar. E aí o garoto, quando você olha ele, que você diz assim, pô, esse garoto ele joga no Bahia, joga no Vitória, joga no Flamengo, Então a gente já tem essa experiência. Você consegue fazer essa leitura, né? De acordo com o que você está vendo ali. A gente faz a leitura. Quando a gente bate um olho, como a gente já conhece os clubes no Brasil, você bate o olho e fala assim, por exemplo, quando eu estava no Vitória, eu dizia assim, esse moleque joga aqui. Entendeu? Esse moleque joga no Vitória quando você olha. Você faz mais ou menos um comparativo. Aí, por exemplo, você vê esse garoto acima da média. Ele está com essa deficiência, mas vamos trazer ele aqui, que aqui a gente desenvolve ele. Entendeu? E então, por exemplo, no caso da Trivela, como a gente não está em clube, a gente observa um garoto e vê que se ele for para um clube agora, ele não vai conseguir ser aprovado por algum motivo, então, mas a gente sabe que ele tem potencial, a gente aí organiza um torneio, organiza algum encontro com esses jogadores em uma cidade, eles vão lá, passam uma semana com a gente já orienta ele, e aí dentro desse período, a gente já, nessa orientação, a gente já tira essa deficiência que ele tem, conversando e treinando, e aí quando ele vai para o clube, ele já vai diferente, ele já vai com mais confiança, a estima mais em cima, então a gente começa a desenvolver, entendeu? É mais ou menos assim, o Enio Pontes Mourão está aí na live, foi vice-presidente do Fortaleza, foi ele até que me levou, ele está falando sobre Felipe, o volante, entendeu? Ele estava no Maranguape, eu vi jogar e indiquei e ele contratou. Eu disse, leva que o Felipe, quando começar a desenvolver, com certeza vai ser um grande jogador. Já está uns 2, 3 anos sendo titular. Um abraço, Enio. Me permite, inclusive, mandar aqui, já que tem uma pessoa do Fortaleza aí assistindo essa live, mandar aqui meus parabéns para a tua administração do Fortaleza. Eu falo como pessoa que vê as coisas, né? Não, claro, profundamente não posso dar uma opinião porque eu não estou lá, embora Salvador e o Fortaleza é no Ceará, mas eu vejo o trabalho do marketing sendo divulgado em redes sociais, né? E eu acho que o Fortaleza mudou muito os seus conceitos, os seus critérios. O futebol cearense tinha um problema seríssimo, que era campeonato cearense praticamente não chegava ao final, uns 10 anos atrás, todo ano ia para o tapetão, né? E esse tapetão levava 2, 3 anos para decidir o título. Às vezes nem decidia, ficava enrolando sem decisão. Hoje eu vejo uma mentalidade profissional no Ceará, né? No Fortaleza. Mas eu acho, assim, como pessoa de 43 anos no meio, como profissional de 43 anos nesse meio do futebol, por observações, né? Eu vejo que o trabalho do Fortaleza hoje é um trabalho sensacional. O presidente lá está de parabéns, né? Inclusive, a forma como o Fortaleza, que já voltou a treinar, a forma como o Fortaleza voltou. Né? Eu até copiei o link lá do Instagram do Fortaleza e coloquei em alguns grupos aqui na Bahia para mostrar. Eu vi. Né? Sensacional. Fortaleza realmente está de parabéns pela bela administração que tem hoje. O que eu posso dizer, eu tive no Fortaleza 1 ano e meio. O que acontece é o seguinte, Tilé, no Nordeste, o que acontecia... Isso. Foi. Tem uns 2 anos, mais ou menos. O que acontece? Por exemplo, se você... Os 2 anos que eu retornei. Tem uns 2 anos, mais ou menos, 1 ano e meio a 2 anos. Foi uma coisa muito distante. Foi uma coisa próxima. Esse presidente, que é o Marcelo Paes, era o diretor de futebol. Pessoa muito boa, rapaz inteligente.
Entendeu? Então, o que acontece? Aqui no Nordeste, os clubes se preocupavam muito em trazer jogadores veteranos. O cara jogou no São Isso, Paulo 20 anos verdade. atrás, era estrela, e começaram a trazer. Quando eles pararam de fazer isso, o que aconteceu? Começaram a botar jogadores mais jovens, apostavam mais em jogadores, e parou com essa síndrome do Sul. Entendeu? Ah, o Sul é que é maravilhoso, não tem nada a ver. Você tem que pegar jogadores de qualidade e desenvolver. E, por exemplo, e a Bahia foi precursora nisso, né? Foi, no Nordeste, a Bahia foi o primeiro que veio. O Bahia, que foi campeão brasileiro, jogando com praticamente todos os jogadores, ou da base, ou da Bahia, entendeu? E jogadores que eram desconhecidos. E aí depois o Vitória veio, deu a resposta. Isso tudo, tudo foi projeto do nosso grande amigo e mestre Nilton Motas. Ele sempre acompanhando esse processo. Então, aí começaram a ver que é o ideal, em vez de você pagar, sei lá, 30, 40 mil por um jogador veterano, que não ia te dar retorno nenhum, ainda mais nas cidades que tem praia. Os caras vinham, jogavam 2, 3 jogos, depois murchava, certo? Então, esses clubes começaram a ser mais profissional, começaram a trabalhar com profissionalismo e o retorno eles começaram a ter, não só, por exemplo, não só o Fortaleza, como o próprio Ceará faz um bom trabalho, entendeu? No Nordeste você tem o Sport, agora caiu porque financeiramente tem problema, mas o Náutico começou a dar uma crescida, eu tive lá e vi o trabalho do pessoal, tem futuro, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Você pode falar bem sobre base no futebol cearense que você vivenciou, mas eu estou elogiando mais a parte do profissionalismo. Claro, né? claro, É preciso isso mesmo. como eu vejo o Fortaleza ser hoje mostrado em redes sociais, que eu acho que está muito bacana o trabalho que está sendo desenvolvido no clube. Mas, Luciano, muitas vezes a gente ouve críticas à forma de como os clubes trabalham com a base. Às vezes, o investimento poderia ser maior e não é de acordo com... Por exemplo, o Bahia me parece que investe hoje 1,5 milhão por mês na base. Tem gente que defende que poderia ser um investimento um pouco maior, e tem outros que dizem que para quem investe 1,5 milhão, isso não aproveita ninguém. Né? Então, eu lhe pergunto, os clubes continuam trabalhando errado nas categorias de base? O grande X do negócio é a filosofia, entendeu, Tilé? A coisa tem que estar alinhada. Por exemplo, você tem uma filosofia de que você vai aproveitar a base, você tem que investir mais na base para desenvolver. Um dos pontos principais que nós tivemos, e por isso nós revelamos muito, porque é o seguinte, a gente começou a fazer um trabalho e o Brasil ficou pequeno para a gente desenvolver. E aí começamos a jogar torneios fora para ver como é que estava nosso potencial, nossa capacidade, entendeu? Então, a gente começou a mensurar e começamos a jogar contra Barcelona, contra Real Madrid, jogamos contra Milan, aí fomos jogando contra o Manchester United e começamos a começar a jogar e nós começamos a ser exemplo, porque nós fazíamos lá atrás um trabalho formidável na base. Então, a gente chegava lá, toda vez que a gente viajava, ficavam 2, 3 jogadores nos clubes, compravam. Então, a gente, o tempo inteiro reinvestindo e fazendo um trabalho com esse objetivo. Então, a gente, por exemplo, a Copa São Paulo, por exemplo, eu disputei umas 6 Copas São Paulo. Nunca joguei com time A na Copa São Paulo. Pessoal, vamos ganhar. Porque a gente preparava um time para ir disputar o torneio fora do país e para jogar a Copa São Paulo, a gente ficava praticamente com o time B. E tem outra. A gente fazia uma campanha tão maravilhosa durante o ano, entendeu? Que aí, quando chegava em dezembro, o presidente pegava, eu quero esses 8 jogadores, eu quero esses 10 jogadores. Em dezembro, eles nem se apresentavam. Por quê? Porque ia se apresentar o profissional. Entendeu? Todo ano era isso. Entendeu? Então, o que é que está tendo de errado? O problema é a filosofia. Entendeu? Qual a filosofia? Eu vou aproveitar a base. Então, para você aproveitar a base, você tem que ter um investimento. Qual o investimento? Investir no trabalho desde lá de baixo, certo? Você, não só com pequeno, por exemplo, Adailton Zagueiro. Adailton Zagueiro chegou lá com 10, 11 anos. Eu trouxe de Vitória da Conquista Leandro Domingues, com 11 anos de idade. Então, o menino foi acostumando. O Elvis chegou com 12, 13. E por aí vai. Quantos jogadores que chegaram dessa forma e foram desenvolvendo, foram ganhando experiência. E aí, quando chegava com 16, 17, com o Matusalém, com 16 anos, já era titular do profissional. O Kleber já com 16, 17 anos no profissional e dentre outros e outros e outros. Então, existia um trabalho. O jogador, quando chegar a 16, 17 anos, já estava, vamos dizer assim, maduro.
já estava com experiência suficiente, porque quando você joga contra o Milan, que você joga contra o Ajax, que você joga contra o Barcelona, você vai chegar aqui e jogar, principalmente que você tem que fazer a coisa certa. Teve uma reunião que eu tive no passado, no Vitória, que eu dizia assim, vem cá, me diz uma coisa, você termina o ano, você não aproveita esse jogador, a gente vai jogar o Campeonato Baiano, que é teoricamente mais fraco do que o brasileiro. E aí você não aproveita o jogador. Aí quando chega no dia 20 de maio, acaba o Campeonato Regional. No dia 23 tem um jogo do Brasileiro contra o São Paulo lá no Morumbi. Você não botou o jogador para jogar contra o Jiquié a semana passada e ele não servia, ele vai servir para jogar contra o São Paulo 3 dias depois, entendeu? Então, aí começaram a me olhar, eu falei, gente, tem que fazer a coisa correta. Você tem que trazer esses jogadores em janeiro para ele disputar o regional, vai no banco, entra 20 minutos lá em Jiquié, entra 20 minutos lá em Feira, depois você traz ele aqui para Fonte Nova, Barradão, para ele jogar, para ele conhecer a torcida. Existe um processo, entendeu, gradativo para que o jogador desenvolva. As pessoas têm que saber, você tem que ter o conhecimento, olhar ele, trazer para o grupo, para ele se acostumar, mas não é para jogar logo. Deixa ele se ambientar, para ele, por exemplo, como o Vampeta dava tapa na cabeça de Arthurzinho, ficava brincando, então ele já tinha intimidade, na hora de botar ele tá ali, pô. Entendeu? Existe um processo que as pessoas têm que entenderem de como é feito, entendeu? Uhum. Bom, falamos aí também já sobre trabalho que está sendo feito em escolinha, já falo, sim, me lembrei aqui agora. O que é que você imagina que vai acontecer quando os trabalhos puderem ser reiniciados, né? Se fala muito, como eu falei aqui há poucos instantes atrás, de que a CBF fez um questionário, né, com 5 fases, mas sobre futebol profissional. Na sua cabeça, o que é que passa com relação à divisão de base? Você acha que o trabalho ainda vai ser reiniciado, embora seja mais achômetro mesmo, porque ainda não existe uma coisa clara na cabeça de todo mundo, né? Mas pela sua experiência, você acha que a base dá volta esse ano? Qual é a sua preocupação, por exemplo, se não voltar, né? Olha, Tilé, eu penso da seguinte forma, eu faço um paralelo entre divisão de base e a escola, certo? Por exemplo, eu tenho um garoto de 12 anos, certo? Quando é que ele vai poder ir para a escola normalmente? Daqui 2 meses? Então, o atleta pode ir e começar a treinar daqui a 2 meses. Se a escola for liberada, tem que ter um paralelo. Como é que vai ser a educação? Vai ficar o tempo inteiro pela internet? Eu creio que não. Eu acho que vai ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Não sei se agora em julho, não sei se em agosto, entendeu? Por exemplo, eu conversando com um amigo meu lá na Coreia, já voltou os treinamentos normais de futebol na Coreia, da base. Eu fiz um papo aqui com o Adriano Michael Jackson, uns 15 dias atrás, e ele disse que lá teve uma duração de 3 meses, desde a primeira vez que foi fechado para a quarentena, até o dia que liberaram. Foram 90 dias, né? 90 dias, o que nós estamos completando praticamente, porque nós começamos aqui em 17 de março, né? Isso. Lá ele me disse que já voltou tudo à normalidade. Baseado nisso, eu me preocupei. Sobre o assunto, né? Eu me preocupei em pegar essa informação, como a gente tem muitos amigos no mundo inteiro, muitos ex-jogadores que trabalharam com a gente, então eu liguei para saber. Por exemplo, o profissional já voltou, todo mundo está vendo na mídia, você é só na internet, você sabe quem voltou e quem não voltou. E a base, de onde é? Ele falou, não, lá tem 15 dias que voltaram a treinar todo mundo da base normalmente. Entendeu? Então, o que acontece? Aqui no Brasil, é simples. Vamos fazer um paralelo com a Secretaria de Educação. Voltou às aulas, volta o treinamento. Não tem condição de voltar às aulas, não tem condição de treinar. Principalmente que numa sala de aula você tem 25, 30 garotos e é fechado. E no futebol é a mesma, vamos dizer, a mesma quantidade aberta. Quando você disser, tem segurança suficiente, está tudo ok, podemos voltar às aulas? Eu voltaria. Vamos dizer assim, falando, entendeu? Eu acho que penso assim. Tem outra coisa que eu escuto muito, é porque não vai voltar, porque a Federação Baiana, a Federação Paulista, Carioca, não vai organizar seus torneios. A CBF não vai fazer competição. Eu acho isso uma loucura. Você deixar de treinar, de preparar os garotos, porque não vai ter a competição. E como é que fazíamos antigamente? Entendeu? Como é que se fazia? A gente tinha uma forma, que ia jogar no interior. Mas os jogadores não vão ter experiência. Vai jogar contra um time de 17 anos seu, contra a seleção intermunicipal.
com a torcida lá, os caras em cima. Entendeu? Então você vai dar maturidade também, você vai preparando. Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que o pessoal tem que entender, porque ficam falando, mas não buscam uma solução prática. Porque, por exemplo, um garoto, ele não vai ficar 3, 4 meses sem treinar. E quando você traz um garoto que ele faz teste no meio da temporada, o que é que acontece? Você não tem que desenvolver ele também? Entendeu? Então tudo está por aí. Então você tem a realidade está aí. São 3 meses, não sei até quanto tempo vai ficar, mas o pessoal tem que entender que a vida continua e você tem que desenvolver, não vai parar. No dia 17 agora nós completamos 90 dias. Isso. O futebol foi suspenso no Brasil em 17 de março, né? Me lembro muito bem da data porque eu estava conversando com o amigo Ricardo Lima, presidente da federação, por telefone. E ele estava me dizendo que tinha decidido fazer as 2 últimas rodadas de portões fechados tal, e antecipar a segunda das 2 últimas para uma quarta, porque ficaria um domingo e uma quarta e liquidaria tudo. Só que os clubes pressionaram e ele acabou suspendendo, como os outros estados também, nos outros estados também aconteceu, acabou suspendendo tudo, né? Do jeito que todo mundo já sabe que aconteceu mesmo. Mas o que eu sinto hoje, não sei se eu tenho razão, que não sei se partindo da CBF ou das próprias federações, que têm os seus líderes, né? Tem uns que têm mais força com a CBF do que outros, e o que eu estou sentindo no ar é que eles mesmos, os clubes mesmos, estão tentando convencer, posso estar equivocado, mas eu acho que o caminho, pelo que eu já pesquisei, né? Eu tenho uma certa responsabilidade, eu não vou dizer uma coisa... Claro. Então, pelo que eu já pesquisei e me informei, os próprios clubes entendem que, por não terem tido faturamento durante 90 dias, se a coisa fosse voltar agora, que pode ser maior, pode ser 120 se durar mais um mês. Claro. Então, não teriam como bancar a base, inclusive com essa redução de salários que todos estão propondo aos jogadores, tal, que gerou uma polêmica muito grande na Câmara Federal, porque um deputado, que me esqueço o nome agora, fez um projeto que diminuía salário, tirava vantagem dos jogadores. O pau comeu. São Paulo e Rio são fortes nesses aspectos, né? Sindicatos atuantes, pressionaram e tudo isso já foi tirado do decreto, do projeto desse deputado que vai à análise do plenário na próxima semana. Eu soube que já se retirou tudo com relação a retirar direitos de atletas, isso aí já saiu tudo do projeto. O que vai ficar, a única coisa que vai ficar é a possibilidade, praticamente será, assim, de importância que eu digo, a possibilidade de os clubes promoverem uma como é que diz, meu Deus? Colocar mais 30 dias de contrato ao invés de 3 meses. Além disso, hoje, que o mínimo da legislação atual, né, vigente, é que o contrato só pode ser feito... descobri a palavra, prorrogado. Né? O contrato só pode ser feito hoje, o mínimo de 90 dias. Mas vai passar na Câmara, na semana que vem, possivelmente na terça-feira, o projeto de um deputado aí, que, infelizmente me esqueci o nome dele aqui agora, devia ter até anotado, mas vai passar esse artigo de que e não haverá sanção, não haverá veto por parte do presidente da República, que é um que torce desesperadamente para que o futebol volte logo. Então, isso vai passar e os clubes poderão fazer o contrato com aqueles jogadores que estavam nos clubes, prorrogando por 30 dias. Eu acho que eles estão vendo isso aí como uma salvação para concluir os campeonatos estaduais. Isso. Porque no parâmetro que está hoje, não acaba campeonato nenhum. Salvo São Paulo. Salvo São Paulo e Rio, que fazem contratos de mais tempo. Né? Talvez Porto Alegre, alguns jogadores. Tal. Mas nos campeonatos do Nordeste, dos estados nordestinos, né? Em alguns outros campeonatos mas não tão fortes como o Paulista, Mineiro, Gaúcho, tal, como o do Santa Catarina e tal, muitos clubes, e eu vou me centralizar no nosso problema aqui, no futebol da Bahia, os clubes todos tinham feito os contratos, fora Bahia e Vitória, até 30 de abril, porque a previsão era acabar o campeonato em 26 de abril. No domingo seguinte seria iniciado o Campeonato Brasileiro 3 de maio, se não me engano, 2 ou 3 de maio. Então, eu quero ver como é que esses caras vão sair correndo atrás de jogadores agora, né? No momento que se disser assim, soltou, pode acertar aí que vai começar, a bola vai rolar. De portões fechados, vai começar a rolar. É complicado. Fechados, né? É complicado, porque é muito complicado. É muito complicado.
Com certeza. E tem jogadores aí que já acertaram com outros clubes. Claro. Né? São Então, Paulo mesmo acabou. O cara vai recuar de novo. Quer dizer, Não, está muito complicado já essa era. situação aí. Né? Mas aí eu acho que vai Tem que ser um tiro de repensar. misericórdia das federações Uhum. para a conclusão dos campeonatos. As federações não ficarão mal vistas porque não foram elas que articularam isso. Alguém articulou por elas. Né? Uhum. Então, Com certeza. e é esse deputado que eu, infelizmente, não estou me lembrando o nome. Se alguém puder me ajudar aí, me ajude. Então, o que vai passar isso é a prorrogação por 30 dias. Mas em nenhum momento até hoje, eu vi ninguém falar nada sobre divisão de base. Nada. Então, eu estou achando que o que é que está acontecendo? Que as próprias federações, a pedido dos seus clubes, estão querendo convencer a CBF a suspender as competições de base até 31 de dezembro, retornando as atividades em 1º de janeiro. Eu não sei se é o mais correto ou não, até porque até agora não tem nada decidido. Não gosto de falar sobre coisa que não está decidida. Uhum. Mas que o caminho que está sendo tomado é esse aí. E aí, Luciano, tem um detalhe importante. Eu estou me alongando um pouquinho só para você ficar bem à vontade. Não, claro, não, ótimo. Sobre o Não, assunto. tranquilo. Tem um detalhe importante. O jogador que passa 30 dias de férias, ele já volta botando a língua, né, para fora quando vai voltar às atividades. Sai dezembro de férias. Quando volta o 1º dia de janeiro, já vai botando a língua para fora. Imagine você, 90 dias, 120 dias parados. O processo vai ser muito mais complicado, né? Para que esses jogadores voltem à forma normal. Eu estou falando o seguinte, de jogadores profissionais. O profissional, Sim, tudo bem. O profissional você pode ter essa preocupação, mas base você não tem pressa. Base não é pressa, base não é presente, base é sempre futuro. Entendeu? Então, o pessoal vai chegar, não vai estar condicionado, mas aí eu vou de novo. Aquele garoto que você aprovou numa peneira, que você trouxe de um torneio de escolinha no interior da Bahia, ou seja lá de onde for, esse jogador ele chega numa situação que ele não está condicionado também e você tem que preparar. Então a base está sempre preparando. Você nunca começa o ano e termina o ano com aquele grupo que está sempre chegando mais jogadores, porque ainda mais uma divisão de base que tem um trabalho de captação forte, que sempre foi o nosso trabalho com o Newton Mota. A gente estava fazendo captação toda semana, então estava sempre chegando novos jogadores para todas as idades, entendeu? Então, o trabalho era desenvolvido. Chegou o atleta, você começa a preparar. Hoje em dia, as equipes têm uma comissão técnica imensa, antigamente era 2, 3, entendeu? E você desenvolvia, você via o garoto, sabia que ele não tinha condição de jogar ainda, ele ficava treinando para condicionar, e paralelo a isso, ele já fazia parte do trabalho e seguia, entendeu? Então, essa questão de um retorno da base, e tudo tem que haver, por exemplo, tem a questão financeira, o que é que está acontecendo? Pode, não pode, mas vocês vão demitir ou não vão demitir? Aí eu escutei, uma semana ou 2 semanas atrás, que o Corinthians ia mandar embora os captadores, ia mandar embora alguns jogadores, e aí, como é que vai ficar? Entendeu? Então, essa para mim é a pior coisa, porque como é que você vai mandar? Você tem um jogador que tem qualidade, você vai mandar embora, você vai dispensar profissionais? Entendeu? Então, eu acho que o correto é sim retornar, mas dentro daquele padrão. Eu usaria a educação para ser o termômetro. Assim que voltou a aula, para as crianças, então os times podem voltar consequentemente, entendeu? Eu acho que nos próximos passos aí serão os shopping centers, depois que vem colégios, né? E por último, pelo que eu estou percebendo, futebol, principalmente com público. Portões fechados vai voltar bem mais rápido do que a gente possa imaginar. Ou melhor dizendo, vai voltar de uma forma que, com portões fechados, os jogos serão realizados, mas vai demorar um pouco, era isso que eu queria dizer, para voltar o público ter acesso de novo. Porque, de fato, futebol e shows artísticos, né? Um show de Léo Santana é um negócio extraordinário, um show desses grandes grupos aí, atrai multidões. Então, assim como um jogo do Bahia na Fonte Nova... Nosso Mota aí, grande abraço, Mota. Concordo com o que ele falou aqui? Concordo com o Lupa. Abração para você, Mota. Sim, Mota também defendeu essa tese de que deve voltar. Quando a gente papeou na semana passada. Emerson está falando aí o nome do deputado, Júlio Delgado, do PSB. Júlio Delgado, do PSB. Isso, obrigado, meu querido amigo. Emerson, um abraço, Águia Dourada. Eu sei que já mudaram. Eu sei que já mudaram o projeto do cara todo.
com a gritaria dos sindicatos de Rio e São Paulo, principalmente, o projeto do cara foi bastante alterado. Quem me deu a informação ontem foi uma pessoa que eu não posso revelar o nome, mas uma pessoa que conhece, Claro, vive claro. dentro da CBF, então sabe o que está dizendo, né? Mas o que vai passar mesmo, aquela coisa de retirar direitos de atletas, não. Nem vai fazer parte da votação. Já está fora do projeto. O que vai passar, na realidade, é a diminuição do tempo de prorrogação de 30 dias, ao invés de só poder fazer contrato de 90 dias. É uma articulação que as federações acreditam que, com isso, elas terão condições de impor aos seus filiados o término dos campeonatos estaduais. Agora, eu acho, Luciano, que a grande chance que existe hoje é de se adaptar o calendário brasileiro ao calendário europeu, né? Com essa coisa toda aí. Vamos botar o brasileiro para começar em agosto. Tiveram essa possibilidade, né, Tilé? Pois é. E ninguém tiveram essa possibilidade agora. Eu não vi ninguém falar nisso ainda. Não vi ninguém falar nisso. O seguimento, porque era o correto. Entendeu? Mas a coisa está muito lá em cima, a gente não tem nem como mexer, né? Tem a grande chance de se programar os jogos com portões fechados a partir de agosto, né? E se houver clima daqui para lá, que a gente não pode adivinhar 3 meses antes, ou estamos às 2 meses antes, estamos em junho, né? Claro. Aí sim, ir se abrindo gradativamente. Mas é o grande momento que o futebol brasileiro tem, rapaz, para se adequar ao calendário europeu, ficar todo o Campeonato Mundial de Futebol, né? De agosto a maio do ano seguinte, junho do ano seguinte. Então, os jogadores já tiveram férias. Então não vai ter por que ter férias no final do ano. Né? Só o Natal e o Réveillon, a liberaçãozinha e tal. Mas todo mundo está com férias aí de 90 dias. Todo mundo parado 90 dias, todo mundo precisa ter mais férias. Vai ter que engrenar o calendário aí e seguir em frente. Né? Verdade. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Nesse episódio todo. Agora, Luciano, me mandaram algumas perguntas aqui que eu tenho que ler, porque são perguntas minhas, perguntas que me foram enviadas, né? E que eu achei, eu separei aqui 5, porque eu achei as 5 mais interessantes. Tem acontecido muito isso. O pessoal tem mandado para mim, e muito mais no Zap do que por aqui, né? Sim. Muita gente tem meu WhatsApp, muita gente que é do meio do futebol. E tem me mandado algumas perguntas para os entrevistados. Quando eu anuncio a entrevista, eu anuncio sempre na véspera, a entrevista que vai ter no dia seguinte. Né? Então, um me perguntou o seguinte, 2 até você já respondeu, por isso que eu estou pulando. Você já falou sobre o trabalho de treinadores de base, já falou também sobre como está funcionando esses trabalhos, falando de escolinha, deixa eu ver aqui, uma que não foi feita ainda. Quais conteúdos você ensina e desenvolve quando você está à frente de uma categoria, que são específicos daquela categoria? Deu para entender? Mais ou menos. Mas, Tilé, é o seguinte, existe uma metodologia que nós sempre usamos, é que você trabalha dentro das suas devidas faixas etárias, entendeu? Por exemplo, você tem trabalhos que você faz para garotos, vamos lá, se você tem categorias menores, tipo academia de 8, 10 anos, 12 anos, você tem um foco no desenvolvimento individual do atleta, com treinamentos individuais, entendeu? Onde você corrige treinamento lúdico, onde você também trabalha a competitividade, de começar a incentivar esses garotos à competitividade, com 1 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 2, entendeu? Trabalhando igualdade numérica e superioridade numérica, entendeu? Onde você desenvolve essas crianças, orientando para as tomadas de decisão naquele trabalho do jogo pequeno, e você vai crescendo o trabalho. A gente tem uma metodologia que a gente já usa há bastante tempo, onde você começa pelas partes mais simples, que é na parte individual, vamos dizer 1 contra 1, 2 contra 2, vamos dizer assim, e depois você vai aumentando o campo até chegar ao jogo. Porque as pessoas falam muito, só joga reduzido, aí o outro, só faz o campo todo. Mas a gente faz o desenvolvimento para que haja uma adaptação do garoto, para ter um entendimento melhor. A gente faz uma pergunta, por exemplo, quando você vai fazer uma aula de inglês que numa sala tem 30, e você vai fazer uma aula de inglês que numa sala tem 4, quem é que vai aprender melhor? Entendeu? O professor vai ter mais atenção aos 4 do que a 30. 4, então você vai um desenvolvimento dessa forma, você faz, por exemplo, eu tenho 1h30 de trabalho, eu vou fazer na minha primeira meia hora uma coisa.
baseado no meu objetivo. Meu objetivo, eu quero fazer uma transição ofensiva e quando chegar próximo do ataque, eu quero fazer 1 contra 1 para fazer o gol. Então eu vou ensinar ele a fazer 1 contra 1, para ele tomar a decisão, ele fazer um jogo de 1 contra 1, quando ele perder a bola, ele tem que marcar o cara, porque o que é que acontece? O garoto perde a bola, para, então você vai incentivar. Tá, eu contra você, eu vou tentar fazer o gol. Se você roubar a bola de mim, você vai, então vai fazer o gol. Aí você fez o individual. Tá? Aí depois você vai botar 2 contra 1, superioridade numérica, onde eu vou frente tomada de decisão num contra-ataque. Se tá eu e João contra Pedro, Pedro de defensor, se Pedro vem para mim, eu toco para João. Se Pedro não toma decisão, eu vou e driblo. E aí depois você faz isso no campo maior, que é o campo de jogo, aonde na hora você vai exigir desses garotos, aquilo que você ensinou no primeiro momento, porque o primeiro momento é para ele vislumbrar. Porque se você entra no jogo, entendeu? Se você entra no jogo, no campo oficial, 11 contra 11, vai tentar ensinar uma criança, ele vai ficar sem entender. Mas quando você desmembra o trabalho, que você desenvolve o trabalho lá atrás, com 1 contra 1, 2 contra, por exemplo, um 3 contra 2, quantas vezes acontece isso num contra-ataque? E as pessoas não faz a tomada de decisão correta. Ah, mas depois o treinador vai exigir. Eu falei, mas você fez o trabalho lá atrás, você exigiu, você treinou a criança de uma forma lúdica, não é dizendo faça ou não faça. Você põe para ele a situação, entendeu? E aonde nesses pequenos jogos, com transição, dentro desse espaço menor, para o garoto ele sentir a vontade. Quando ele começar a sentir a vontade, que ele começar a fazer naturalmente, aí quando chegar num grupo maior, que é de 4 contra 4 ou 5 contra 4, que ele começa ainda a ter dificuldade, porque ainda está apertado. Quando ele vislumbrar o campo todo, aí, meu amigo, ele começa a desenvolver. Isso a gente faz desde... Mota está aí, o Emerson está aí que trabalhou, o Wesley apareceu aí que trabalhou com a gente já fazia esse trabalho desde 88, no Vitória, quando a gente veio para o Vitória, a gente desenvolvia dessa forma. E quando chegava no jogo, a gente do banco, eu, Sérgio Moura, o grande parceiro meu de todos os tempos no trabalho de base, e Zé Augusto, que hoje está no Corinthians, era essa nossa equipe. A gente começava, de lá do banco, eles começavam a dizer, agora já foi, porque eles já sabiam, pelo que trabalhava, o que iria acontecer. Então, a gente trabalhava dessa parte, estou falando do sub-20. Imagine com as crianças. Eu fui para os Estados Unidos e coloquei esse método, tanto é que as pessoas diziam assim, Luciano, você não veio aqui para querer ensinar americano a jogar igual brasileiro. Eu disse, eu não ensino religião, não ensino raça, não ensino nada. Eu ensino seres humanos a jogar futebol. Entendeu? Eu ensino um garoto a ele jogar futebol. Ele vai jogar futebol, não quero saber se ele é brasileiro, se ele é uruguaio, se ele é argentino, se ele é africano. Que você vê quantos africanos que fazem a mesma coisa. Então, isso não importa a nacionalidade. O que importa é como você vai aplicar o método, como você vai desenvolver o seu trabalho para que o garoto entenda. O garoto, quando sai do campo, ele sai, entendeu? Ele sai feliz, ele tem alegria, entendeu? E o garoto vai desenvolver. Então, esse sempre foi nosso pensamento. Eu até conversando com o Sérgio Moura ontem, a gente bate aquela... Ele acabou de dar uma opinião perfeita sobre o que você está falando. Isso. Porque a gente conversava qual era o grande diferencial. Porque, por exemplo, você vai na universidade, você vai fazer cursos na CBF, você se prepara, mas tem um diferencial que é você, o ser humano, como é que você trata o atleta confia em você, você está com ele, você participa, você tem alegria. Por exemplo, eu brinco sempre que eu chegava no banco, eu era o treinador do Vitória, eu dizia assim, esse Fernando joga muito, que jogador formidável, que jogador fabuloso. Aí quando ele errava, os caras diziam, mas ele errou, eu digo, pô, mas ele pode errar 100 vezes, mas ele é fera. E esses jogadores que estavam no é a culpa dele, entendeu? Então os jogadores, quando saem alegre, entendeu? O jogador sai alegre do campo, saiu alegre, sabe que você está ali com ele, toda vez que errava, eu digo, são detalhes importantes que fazem com que o jogador fique feliz. Então, por exemplo, o jogador está jogando por você, como é que você sabe que está jogando por você? Quando ele está lá alegre, ele está lá se divertindo. Eu me lembro que a gente estava na Alemanha,
A gente foi fazer um amistoso antes das competições, e Rodrigo Chagas e Paulo Sérgio, que foi do Corinthians, estavam lá, estavam jogando no Bayern. E aí nós fomos jogar até Rodrigo apostou com o Paulo Sérgio, pô, o Vitória da Bahia vai ganhar do Bayern. Eu sei que nosso time tinha, pô, Fernando, João Paulo, nosso time tinha Baiano, nosso time tinha Júnior Tuchê, nosso time era um time fabuloso, Fábio Costa e companhia. Aí quando começou o jogo, Tilé, com 5 minutos, nós tomamos um gol. Aí eu geralmente fico na minha, nunca fui treinador de ficar gritando com o meu time, me levantei para só chamar atenção, gente, mais atenção, que eles estão... Aí veio uns 4 pés de mim, lupa, segure, a gente vai ganhar o jogo, a gente vai dar goleada nesses caras. Assim, os caras de 20 anos. E não deu outra. Não deu outra, ganhamos de 5-1, fora, como diz na bola, os ameaços, com aquele campo, com a qualidade, esses caras começaram a tocar a bola, virar, fazer. Por quê? Porque tudo é o conceito. Você tem que treinar o garoto da maneira correta, obedecendo às suas faixas etárias, tudo direitinho, no tempo certo, e depois no jogo tem que deixar os meninos se divertirem. Sem pressa, se divertir. Uhum. O que eu tenho observado, inclusive, ultimamente, é que está se tentando fabricar jogadores sem que eles possam mostrar a sua qualidade individual, né? Com essas questões táticas. Às vezes os caras querem questões táticas como o mais importante. Aí o menino não pode dar um drible, porque se ele dá um drible, o treinador chega fora do banco, da beira do campo, dá um palavrão, né? A filosofia não está equivocada, não? Tilé é o seguinte, eu sempre disse assim, o futebol é um esporte coletivo, todos nós sabemos, mas quem resolve, quem decide, é o individual. É o individual. Messi está quantos anos aí na frente, por causa de... Se Messi fosse um jogador que só tocasse a bola, seria o jogador que ele é? Ele é diferente porque ele chega 1 contra 1, acabou o jogo. Ele, quando resolve, ele dribla 2, 3, não tem sistema. Não tem sistema. Você pode fazer o que for, você vai chegar lá, você vai pegar esses jogadores. Pô, quem foi que desequilibrou no Mundial da França? Quem foi? Mbappé. Ele chegou lá, o atacante jovem, chegou, pegava a bola, driblava 2, acabou. Ele chegava lá, ele driblava, como a gente está até conversando com o Mota, ele dribla no lugar certo, que os jogadores têm que entender onde driblar. Você vai começar a dar responsabilidade a ele. Existe trabalho para isso, de ele desenvolver. Aqui é uma área que é uma área de raciocínio, para você ver, Tilé, tem um dado que poucas pessoas sabem. Quando eu tinha 19 anos, eu fui jogar, existia o Clube dos 20, que era ex-jogadores e tal. Hoje em dia chamam de veteranos, da Seleção Baiana. Naquela época dos 20. Seleção de março. Aí ele chamava Clube dos 20. Aí o meio-campo baiaco não foi, aí jogou eu, Douglas e Zé Eduardo. Sabe? Pô, imagine uma pessoa de 19 anos jogar naquela época com esses ídolos. Pô, aí, claro, eu novo, menino de qualidade, corria pra caramba, a vontade de correr. Aí eu começava a correr com a bola, Douglas aí parou assim, garoto, aqui, ó. Aqui você toca, aqui você segura. Calma. E começou o jogo rolando e ele me orientando. E eu nem sonhava em ser treinador, eu tinha apenas 19 anos. E aí, quando eu comecei a ser treinador, aquilo veio em minha cabeça. Aí eu chegava com o menino, aqui você toca, lá é com você. Tanto é que eu tinha sempre tive meu pensamento com futebol, que eu chegava para os jogadores seguinte, até aqui é comigo, daí para frente é com vocês, criem. Falava direto, você pode ver aí, acabou de... Cláudio Tauá, nosso atacante lá do Ceará, Claudinho, esse aí também tem história. Um abraço, Cláudio. Tem um bocado muita gente. Já vi Sérgio Moro, já vi Emerson Orlando Melo, isso. Já vi Wesley. Aldo França está aí, meu grande amigo, parceiro Aldo França. Isso. Abração você. Ele botou aí isso. as grandes feras do futebol baiano. Isso. Um abração então, você, Aldo França. Bom, agora, então, eu só tenho 7 minutos pela minha contagem aqui. Fica eu não quero à vontade. deixar de perguntar 2 coisas a você. Fica à vontade. Não quero deixar de perguntar. A primeira delas, relembrando o papo com o Tilé que você teve comigo na Metrópole FM, você falou da sua experiência de 10 anos nos Estados Unidos. Algumas coisas você já até colocou aí no decorrer do papo. Você falou da dificuldade quando você chegou de ter pessoas para lhe auxiliar no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, tinha que chamar pais, mães para poder ajudar. Mas você levou lá 10 anos.
O Sim, sim, futebol sim. lá de base, você chegou a me dizer uma coisa que para mim foi uma grande surpresa. O futebol lá de base está mais organizado que no Brasil. Não sei hoje. Estou fazendo uma entrevista de 2 anos atrás. Né? Uhum. Isso de fato acontece. O futebol de base lá nos Estados Unidos hoje, depois dos seus 10 anos de passagem por lá. Qual é a avaliação que você faz? Você acha que Ele é tem muito. chance realmente de chegar, por exemplo, em 2026 e ganhar um campeonato mundial? O grande problema que eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, Sérgio Moura está aí na live também, está trabalhando lá, e a gente fala a mesma coisa. Por exemplo, o trabalho de base, a nível de organização, ele é bem melhor que aqui. Entendeu? Ele é bem melhor a nível de organização, é muito mais competitivo, porque tem torneios o tempo inteiro, entendeu? O trabalho, os profissionais que trabalham com os garotos são muito bons. Só que, por exemplo, quando você fala numa transição para o profissional, o objetivo deles é outro. Entendeu? Qual o objetivo deles? É ir para a universidade. Então, quando chega a 17, 18 anos, por exemplo, eu trouxe para cá Gilmar Emberê, era treinador do Sub-20 do Vitória. O Vitória estava para ir para a Holanda, para o torneio Philips. Eu trouxe 3 jogadores. E com 2 dias, os garotos foram aprovados de 18 anos. Certo? Jogadores que jogavam no meu clube. Só que os jogadores, eles tinham bolsa integral para uma das maiores universidades do país. O pai vai deixar um moleque que já tem uma bolsa integral para todos os anos, numa universidade, ou vai jogar no clube que não sabe o que, é que vai acontecer. Entendeu? Então, o que é que acontece? O garoto com 18, ele vai para a universidade. E aí ele vai jogar seu futebol, porque vai jogar o futebol na universidade, vai estudar para eles, é o que eles querem. E aí, quando eles concluem, alguns deles querem migrar para o futebol, e aí tem essa dificuldade, porque eles passaram 4 anos praticamente sem estar nos clubes, entendeu? Então, na minha concepção, a nível de organização, o que eu vi, eu me surpreendi. Tanto é que eu fui com um amigo meu, Vinícius, e eu conversava com o Sérgio, e na época Chiquinho, que Deus o tem, eu dizia assim, gente, que as pessoas não saibam, mas, pô, a nível de organização, a gente está tomando banho. Até de trabalho com as crianças, porque, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você vai ver o cara trabalhando com uma criança de 5, 6, 7 anos, 8 anos de idade, aqui vai ser difícil, porque as pessoas não estão preparadas para isso. Eu cheguei lá e tive que me adaptar e criar um novo conceito em minha cabeça para desenvolver com essas crianças, entendeu? Enquanto lá, eles têm todo um aparato nesse aspecto. E a outra seria, por que você não vingou no futebol? Todo mundo fala que você era um volante, para a época, um volante moderno, né? Mas, de repente, você deixou de uma hora para outra. O que aconteceu Chile isso? é o seguinte, imagine, jogar no Redenção, entendeu? Não ganhava dinheiro nenhum, só dinheiro de transporte. Eu desse tamanho, 1,60 m, entendeu? Uma dificuldade, é difícil pra caramba. Eu parei, eu digo, pô, o que foi que aconteceu? Quando eu estourei a idade, aí eu recebi uma proposta, eu fui para o Rio fazer um teste no Bangu. Aí chegou lá, aquela enrolação não deu. Quando eu voltei, por sorte minha, eu encontro o Bebeto Teta na praia, que era um amigo meu, eu tinha jogado contra, a gente jogava bola junto sempre nos bairros. Aí Bebeto me apresentou a Reginaldo Novaes, que Reginaldo foi trabalhar com Mota no Bahia. Nisso, quando teve um jogo do time do Porto, o Porto de lá do Stiep, nesse meio termo fez um amistoso contra o Bahia, quando o Mota estava chegando. Entendeu? Nesse amistoso, pô, nós perdemos de 5-4. Como é que você tem um time de bairro, tu faz 4 gols no Bahia, era Marcelo, tinha João Marcelo não tinha ainda, tinha Marcelo, tinha Charles, tinha Dico, essa turma toda jogando no time, e a gente foi lá, tinha Amadeu jogando de lateral esquerdo, Ricardo Dantas, você conhece? Aí pô, você vai e perde 5-4. Na hora, o pessoal diz, vamos levar esse jogador, levamos 4 jogadores do nosso grupo, e aí disseram, vamos levar o treinador também. E aí eu fui para estagiar no Bahia. Aí pronto, fui seguindo, fui gostando. Tinha nosso mestre Mota que ficava ali orientando o tempo inteiro, a gente conduzindo, e a gente foi aprendendo pra caramba com ele. E comecei a pegar gosto. Eu nunca tive na minha cabeça que ia ser treinador. E eu fui sendo, entendeu? Passei por todos os processos naturais, que era sub-13, sub-14, 15, como treinador dessas categorias, e fomos chegando devagarinho até chegar. E aí, pô, como o Aldo fala, Aldo conta uma história que eu não fui